eu sou a Aline Sagrilo, facilitadora do Espaço de Arte Selga, onde eu ministro aulas de bonecas de pano e almofadas criativas. Você pode estar pensando assim, mas Aline, eu queria tanto aprender, mas eu nunca costurei, né? Eu não sei costurar, eu até tenho máquina em casa. Não tem problema algum. Vem para a Selga que eu te ensino. Desde o básico, como colocar a linha na máquina, todo passo a passo. As minhas aulas na loja da Praia do Canto são às segundas-feiras, de 13 às 15h20, e na loja do Shopping Vila Velha, às terças, de 10 às 13 e de 14 às 17 horas. Bom, hoje eu vou estar ensinando para vocês uma mini almofadinha decorativa no formato de um abacaxi, que é um tema que está muito em alta, e eu vou estar fazendo aquela carinha bonitinha no estilo kawaii, que crianças, adolescentes estão apaixonados, e até adultos como eu. Então, o que é que nós vamos precisar? De uma tricoline 100% algodão, eu sempre toco nesse ponto, porque é importante que ela não tenha elasticidade. Eu vou estar usando essa daqui, o nome dessa estampa é Poeira. Como vocês podem ver, tem variações nos tons de amarelo. Esse aqui, ele é se eu não me engano, o nome da estampa é Riscos, mas ele também ficaria ótimo para dar o aspecto da casca do abacaxi. Então você tem toda essa variedade aqui de estampa. Você pode usar também uma tricoline amarela com bolinhas brancas, de acordo com o que sua criatividade permitir e você tiver em casa. E também, é claro, uma tricoline verde. Eu usei aqui esse verde bandeira, mas você também pode variar de acordo com o que você tiver. Então, vocês vão ter acesso, vai estar disponível na minha fanpage no Facebook, os moldes. Ó, você vai precisar esse molde aqui e esse aqui, a parte do abacaxi e aqui a coroa dele. Eu vou estar só mostrando para vocês a questão de como usar esse molde inteiro para fazer toda a almofada. Esse molde aqui, eu fiz esses furos, essas aberturas, porque esse aqui seria os olhinhos, aqui as bochechinhas, para ser usado como gabarito na hora de pintar o rostinho kawaii. E aí, vocês podem fazer o quê? Vocês vão vir aqui no meio do círculo, vão pegar a tesoura e vão cortar, removendo, ou com ele inteiro mesmo, do jeito que você achar melhor. Para remover isso aqui e você conseguir marcar bem direitinho o rostinho da almofadinha. A boquinha, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu faço isso aqui com ela pra poder riscar. Aqui, ó, eu fiz o quê? A mesma coisa. Dobrei o molde ao meio e fiz um corte aqui pra recortar exatamente igual dos dois lados. Essas duas partes são as partes de trás da almofada. E aí, quando você for cortar, riscar aqui o seu molde, você vai deixar essa marcação aqui, vai ser a parte que você não vai costurar, tá? Porque é por onde nós vamos desvirar e encher a almofada. Essa almofada ela não vai ter zíper, tá? Então, nós precisamos deixar essa aberturinha aqui, ok? Então, vai estar marcado no molde que isso aqui é uma abertura para, como eu já disse, desvirar e encher, ok? Eu risquei a minha almofadinha com a canetinha fantasma. Nós chamamos de canetinha fantasma, que ela apaga com calor. Então, você pode riscar, sem problema nenhum, depois passar o ferro ou até o secador de cabelo, que vão desaparecer os riscos que você fez. Eu já trouxe, cortado aqui, adiantado. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser costurar essas duas partes aqui, que vão ser a parte de trás da almofada. Então, o que eu vou fazer? Você vai sobrepor aqui, certo? Eu vou pegar um alfinetinho, bem nesse ângulo aqui, e eu vou passar de um lado a outro aqui para marcar exatamente no mesmo ponto, na outra parte do molde. Coloquei, posicionei, agora eu vou alfinetar para costurar. Na costura, eu prefiro sempre usar esses alfinetes totalmente de metal, porque eu acho que eles não atrapalham, Você corre menos risco de errar com um alfinetinho assim todo de metal. Agora, eu vou passar a costura. Deixa eu pegar aqui. Com retrocesso. Aqui no começo, vou vir aqui até a marcação da abertura, vou dar retrocesso aqui também.
e depois nessa parte menorzinha aqui, com retrocesso no começo e no final. Não deixe de dar retrocesso no início e no final da costura, para que quando você for encher ou mesmo desvirar a sua peça, ela não comece a descosturar e você perca e tenha que refazer o trabalho que você acabou de fazer. Ok? Então eu vou passar essa costura para a gente continuar. Então, já uni aqui as duas partes e agora eu vou pegar aqui a medida, vocês vão estar nos moldes, tá? Eu vou só colocá-la aqui centralizada, a parte de trás, o verde ele ainda não foi riscado. Por quê? Porque eu vou usar de referência o outro lado. Ó, coloquei aqui centralizado no molde, vou alfinetar, pra passar a costura aqui nessa linha superior e prender, né, as duas partes. Outra coisa importante é sobre o tamanho do ponto. Como essa almofada, ela não tem um revestimento interno removível, né, não tem zíper, o ideal é fazer com um ponto bem pequenininho, para que na hora que você vai encher a almofada, ela não abra os pontos e fique feito. Então tem que ser 1,5 ponto, no máximo 2, o tamanho. Essa aqui seria a parte da frente da almofada, que nós usamos, ó, o molde também para fazer a marcação do rostinho dela. Eu vou fazer aqui, o que que eu fiz para marcar? Eu dobrei o molde exatamente ao meio, ok? Marca aqui com a unha ou vinca com ferro. Por que que eu fiz isso? Para usar aqui a marcação central também do meu molde. Para posicionar bem direitinho onde vai ficar o rostinho dela. Eu vou riscar com a canetinha que apaga com ferro. Você pode usar o lápis 6B também. Vou dobrar aqui, ó, a boquinha para cima. E vou marcar o rostinho dela. Eu vou usar a tinta Pinta Tecido da Glitter, tá? Nas cores rosa claro, branco e preto, ok? Eu posso disponibilizar também para vocês, eu fiz uma espécie de gabarito com uma stencil, na verdade, né? Com aquelas placas de raio-x, que ela é de acetato. Então, ela funciona muito bem como um stencil para você também. E o que que eu vou fazer? Eu vou usar aqui esse círculo menor, vou colocar aqui sobre o meu tecido. Estou usando o pincel Pitois da Condor 4622, tá? E eu vou espalhar um pouquinho aqui, vou vir aqui sobre o meu tecido, seguro o tecido para ele não mexer e vou, ó. Você vai esfregar literalmente o pincel aqui sobre o stencil. E aí você remove e o círculo ficou perfeitinho. Vou fazer a mesma coisa no outro lado. Uma grande vantagem dessas tintas da Glitter é esse bico que ela tem, então você pode usar, você consegue usar bem pouquinha tinta sem desperdício. Ó, de novo, vou dar uma esfregada. Segura firme aqui o seu stencil e o tecido e, de novo, vou esfregar. Ó, vou estar usando o pincel 422000 da Condor. Para quê? Para fazer os cílios, porque eu quero que seja uma menininha. Ó. Passo ele aqui na tinta, tiro aqui o excesso girando o pincel na bandejinha. E vou vir aqui e vou puxar. Eu puxo geralmente os 3 cílios do mesmo ponto, mas você faz como você achar melhor, ó, desse jeitinho. E agora eu vou fazer com esse mesmo pincel a boquinha. Você pode fazer a boquinha com tracinhos, né, para dar aquele aspecto de como se você tivesse feito um alinhavo, ou fazer
direto. Desse jeitinho aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos olhinhos, nas bochechinhas dela. Que eu vou usar a tinta rosa claro, também da Glitter. E o mesmo pincel que eu usei nos olhinhos. Agora eu vou usar a parte do stencil aqui, que tem 3 centímetros, para ficar um tamanho diferente. Ó, esfrego aqui na tinta. Trago aqui na bochechinha e vou preenchendo. E do outro lado, mesma coisa. O rostinho da nossa almofadinha tá pronto. Agora nós vamos para a parte de marcar o matelassé dela. Eu vou estar usando uma régua comum. Elas geralmente têm 3 centímetros de largura para fazer as marcações como se fosse um quilt, né? Que nós vamos fazer aqui na almofadinha. O matelassé. Eu vou usar de referência os olhinhos e as bochechinhas dela. Por quê? Porque eu não quero que passe uma costura em cima do olhinho ou da bochecha. Então, ó, no sentido aqui, eu vou fazer um risco nos 2 lados da régua. Aí, a partir desse primeiro risco que você fez, você vai colocando a régua rente aqui ao risco e vai marcando até preencher toda a almofadinha com os risquinhos. E esperem a tinta secar, viu, gente? Para não correr o risco de manchar. Eu tô fazendo o risco com a canetinha fantasma, porque depois, quando eu terminar, esse risco vai servir de guia para as minhas costuras. E depois é só passar o ferro e esses riscos vão desaparecer. Risquei todo esse lado, agora eu vou riscar para o lado oposto, para fazer, né, aquele desenho, né, aquela textura que tem a casca do abacaxi. E vou fazer a mesma coisa, o primeiro risco que eu faço vai ser sobre esse olhinho e essa bochechinha, do mesmo jeito que eu fiz no outro, e você vai repetir todo o processo que eu fiz nesse sentido no outro. Daqui a parte da frente da nossa almofada já tá toda marcadinha. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar a manta acrílica. Essa aqui, você pode usar a espessura de 100 ou de 150 gramas. Vai ser isso aqui que vai dar aquele aspecto fofinho. Você pode usar a manta R1 também. Então, nós vamos fazer isso aqui. Eu vou fazer a costura, né, toda em cima desses riscos que eu fiz. Porém, antes, eu preciso unir, igual como nós fizemos na parte de trás. Eu preciso unir a parte de cima aqui da coroa à almofadinha, porque eu vou fazer essa costura toda aqui para fazer o matelassé. Então, eu preciso que a coroa já esteja unida aqui ao corpo da almofada. Só fazer a costura reta para unir as duas partes. Retrocesso no começo e no final. Agora, eu vou fazer o matelassé aqui, certo? Para isso, eu vou colocar a almofadinha sobre a manta. Vou alfinetar e vou fazer costura reta. Vou colocar o ponto 2 ou 2,5 e vou fazer a costura em todos os riscos que eu acabei de fazer. Desse jeitinho aqui. Aqui depois você pode vir com a tinta e fazer um retoquezinho no preto aqui para não aparecer essa costura por em cima do olhinho. Vou pegar a parte de trás, vou posicionar aqui, ó, para fechar toda a nossa almofada. Aí agora eu vou vir aqui na parte verde com o molde da coroa, ok? E vou riscar ele aqui, centralizando aqui na peça.
O molde, se você dobrar ele exatamente ao meio, ele tem que ficar na direção aqui da costura, tá? Aí você vai pegar um giz de alfaiate, apanhando todo o formatinho da coroa do abacaxi. Vou colocar sobre, ó, e vou unir aqui costura com costura, ok? Essa parte, deixa eu conferir aqui se tá direitinho. Eu gosto de alfinetar bem em cima aqui com em cima da dobra aqui do tecido, para garantir que ele vai ficar dobradinho direitinho e não vai sair do lugar. Ó, aqui também costura com costura, certo? E você pode também ir removendo o alfinete antes de passar a costura sobre ele. Então, com a mesma linha que eu usei para fechar aqui atrás e que eu usei para fazer o matelassé, eu vou fechar somente aqui a parte amarela da almofada. E depois eu vou trocar de linha, colocar a linha verde para fazer todo aqui o formato da coroa. Vou vir aqui bem em cima da costura, que eu uni a coroa com o corpo da almofada. Retrocesso. E só dar a volta toda fechando e terminar aqui com o retrocesso também. Agora, nós vamos fazer a mesma costura em toda a volta aqui do molde com a linha verde, tá? Linha 100% poliéster, tá, gente? Porque ela é mais resistente. A linha 100% algodão, ela costuma arrebentar se ela for muito forçada, vamos dizer assim. Retrocesso no começo e no final e exatamente em cima do risco que você acabou de fazer. Costurada toda a volta no desenho do molde, você vai agora remover todo o excesso de tecido e de manta junto. Deixa uma bordinha de uns 3 a 5 milímetros aqui, não precisa de mais que isso. Uma coisa que eu fiz foi aqui na hora de fazer a costura dessas partes aqui do molde, esse encontro das folhas, vamos dizer assim, eu não fiz, na hora da costura, eu não fiz essa ponta, eu fiz uns 3 pontinhos nesse sentido. Então, eu vim com a costura até aqui e daqui eu fiz pontinhos pra cá. Por quê? Para eu poder dar uns piques nessa região aqui e o tecido pro tecido não ficar franzido quando eu desvirar, tá? Então, você vai fazer piques em todas essas partes, com cuidado para não, né, para não dar o corte até a costura. Removi também a extremidade aqui, as pontinhas do tecido onde termina a folha. E agora nós já podemos desvirar a nossa almofada e começar a encher. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, os 2 tecidos, vou separar e vou empurrar aqui pra dentro. Vou trazer aqui para aquela abertura que nós deixamos, sem costurar. E vamos desvirar com facilidade a nossa almofadinha. E aí, aqui na coroa, você pode vir com o dedo para facilitar aqui, você saber onde estão as pontas, né, da coroa. E depois você pode usar um hashi, uma agulha de tricô. Não pode ser nada com ponta fina, para não correr o risco de furar o tecido. Você pode usar cabo do pincel, tá? E agora eu vou pegar o hashi e vou terminar de empurrar essas pontinhas aqui. As pontas da coroa, elas não vão ficar assim muito fininhas. Por quê? Porque tem a manta acrílica aqui por dentro, né? Então não é só tecido, mas fica com a pontinha bonitinha. Então, ó, desvirada a nossa almofadinha, ainda falta o quê? Tirar, né,
os riscos que nós fizemos para fazer uma telacê. O que eu vou fazer? Você pode usar um secador de cabelo, um soprador térmico. Meu soprador térmico ele tem as temperaturas muito altas, então tem que tomar cuidado para não queimar o tecido, ou o ferro elétrico. Agora, ó, já tirei aqui com o secador a marca dos riscos. Olha que coisa mais bonitinha, né? Esse matelacê que nós fizemos dá aquela profundidade que tem na casca do abacaxi. Agora, o que tá faltando? Encher a nossa almofadinha e, depois de toda cheia, fechar aqui com ponto invisível. Vou usar o enchimento siliconado, ele é próprio para boneca, tá? E eu também costumo usar ele para rechear as almofadas. Vou estar usando aqui um hashi. Eu peguei e fiz um Vzinho aqui na ponta para facilitar levar o enchimento até onde eu quero. Para encher aqui na coroa, nessas extremidades aqui, você tem que levar pouquinho enchimento, senão ele vai embolar e não vai preencher a parte que você precisa encher. Deixa eu abrir aqui essa. Você vai colocar aqui e vai levar esse Vzinho que você fez ali que você faz na ponta do hashi, que ele segura, né, o enchimento para chegar até onde você quer. Eu levei com o dedo o enchimento para lá e o hashi termina de empurrar e nós vamos rechear toda a almofada dessa maneira. Então, recheada aqui a almofadinha. O que tá faltando nela agora? O pontinho de luz aqui nos olhinhos, que é a última coisa que nós vamos fazer, e fechar aqui a parte de trás com um ponto invisível, tá? Eu vou estar usando uma linha escura para dar para visualizar melhor, mas o ideal é uma linha na cor do tecido, tá? Eu passei 2 perninhas de linha pelo buraquinho aqui da agulha, para não ter que fazer nó. Ela vai ficar com um anelzinho assim na outra extremidade. Vou passar a agulha aqui por dentro, sair aqui bem no encontro da costura. Vou voltar com a agulha aqui uns 1 milímetrozinho ou 2 depois. Sair aqui pelo mesmo lugar que eu entrei. E vou passar a minha agulha por aquele anelzinho que eu acabei de mostrar. E aí, ó, ele vai ficar lá pra dentro. Aprendi isso com uma aluna minha da Selga, inclusive. Ó, vou fazer aqui agora, o que é o ponto invisível? Ele nada mais é do que um zigue-zague quadrado. Eu vou fazer o desenho aqui só para vocês entenderem melhor. Aqui, né, estão as 2 partes aqui do tecido. Você vai vir com a sua agulha fazendo esse movimento aqui, ok? Pegando um pouquinho do tecido do lado de cá, um pouquinho do lado oposto. E vai fazer isso daqui até o final. Não precisa ser ponto grande, mas também não muito pequenininho para não demorar demais. Uns 3 milímetros tá bom. E aí, ó, eu trago a minha linha para cá para saber onde eu vou fazer o próximo ponto. Vou vir aqui na dobrinha do tecido, pego mais um pouquinho, ó, trago a minha linha para cá e vou seguir fazendo exatamente o mesmo processo até o final.
fiz toda a extensão aqui da abertura. Agora é só você puxar, ó, e vai fechar isso daqui. Agora você vai dar um nozinho de arremate por aqui. Eu sempre dou pelo menos 2 nozinhos, não me conformo em dar um nozinho só. E vou passar aqui, ó, a minha agulha por dentro aqui, onde eu fiz a costura, para puxar ali o nozinho para dentro. Agora eu corto e a única coisa que está faltando, lembrando, gente, façam com a linha na cor do tecido, tá? E mesmo com a linha verde, ó, quase não apareceu. Falta agora o pontinho de luz, então eu vou usar aqui a tinta branca. Você pode usar o pinta bolinhas, eu vou estar usando aqui a ponta do pincel. Vou molhar aqui, fazer uma bolinha aqui, uma no outro olhinho. Está prontíssima a nossa almofadinha de abacaxi kawaii. Bom, esse foi o nosso passo a passo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser aprender outras várias fofurices como essa, é só você se matricular no nosso curso de bonecas de pano e almofadas criativas. Na loja da Praia do Canto, às segundas-feiras, de 13 às 15h30, e na loja do Shopping Vila Velha, às terças-feiras, de 10 às 13 e depois de 14 às 17. Espero você, vem pra Selga!